Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós para dar continuidade ao nosso módulo de profetas menores. Na sequência, hoje nós falaremos do profeta Amós. Falaremos de 12 profetas que compõem o módulo de profetas menores. Já falamos de Obadias, Joel e Jonas. E hoje, na sequência, falaremos a respeito do profeta Amós, tá? Vão ser breves minhas palavras, de forma que auxilie vocês e desperte o interesse de ler a apostila, tá? Os subsídios que colocaremos também no portal, para que vocês possam assim adquirir conhecimento através da leitura, tá bom? Não é possível a gente fazer um vídeo extenso, cansativo, e por esse modo eu quero simplesmente despertar em você o interesse pela leitura, amém? Sendo assim, como de costume, antes de qualquer estudo, antes de qualquer leitura da Palavra de Deus, cabe a nós fazer uma breve oração pedindo que o Espírito de Deus nos dê sabedoria e graça. Amém? Vamos juntos? Senhor Deus e Pai, em cuja presença estamos, peço que neste momento teu filho e filha que está, Pai amado, do outro lado, a estudar, a ler, neste momento assistir este vídeo, no intuito de aprender a tua santa palavra, eu peço por ele e por mim, para que o Senhor nos dê sabedoria, graça, abra nossa mente e nos dê entendimento. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo de Deus, para que assim a leitura da Tua palavra e os ensinos venham trazer eficácia e bem-estar espiritual para nós. É o que eu te peço, desde já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Então vamos falar sobre o profeta Amós. A primeira coisa que eu quero falar sobre o profeta Amós é que Amós revela que Deus é misericordioso, mas não inocenta o culpado, tá bom? A primeira mensagem é a mensagem de Amós. Então daí você já para pensar no teor da mensagem que este homem de Deus traz a responsabilidade de ministrar ao povo de Israel, tá? Uma mensagem não muito fácil de se dizer, né? De se pronunciar, que Deus é misericordioso, mas não inocenta o culpado. A segunda coisa que eu quero te despertar a estudar é os dois significados que existem para definir o nome de Amós, tá? Vamos lá, o nome de Amós. Amós tem dois significados. O primeiro, aquele que carrega a carga. E o segundo significado, Deus que sustenta. Esses dois significados, atrelados ao nosso estudo, a gente pode imaginar que aquele que carrega a carga, ou seja, a responsabilidade que era do profeta em levar essa mensagem a Israel, era uma mensagem pesada, uma carga. Então o próprio nome já faz jus à responsabilidade que lhe estava imposta, tá bom? O segundo teor, quando a gente olha, tá, que diz o Deus sustenta, já dá um amparo para o profeta em saber que aquele que dá a mensagem, aquele que coloca, que dá a incumbência, que te dá o ofício, o exercício, que te faz o chamado, ele também é fiel e poderoso para te ajudar e sustentar você neste recurso, neste ministério, neste chamado, nesta obra, tá? Nessa tarefa. Então não baixe a cabeça e seja valente, seja como Amós. A segunda coisa que eu quero falar também é quem era o profeta Amós, tá? O profeta Amós, ele tinha uma responsabilidade grande, ele exercia sua profissão, alguns o chamam de vaqueiro, tá? O importante é que ele cuidava de bois, ele conduzia arados, tá? Ele coletava algumas, vamos dizer assim, espécies de folhas, de pastagens, algumas coisas que da época para nós hoje talvez fosse difícil de entender, tá bom? Mas aquilo que ele exercitava era considerado como sicômoros, né? É uma espécie de planta, cágato, essas espécies. E esse era o ofício dele, nada fácil, tá bom? Lidar com animais, sol castigante, tá bom? Todos os dias. Isso já mostra que não era um homem qualquer, assim como a gente vê na palavra de Deus, que nenhum dos homens que foram chamados para a sua obra estavam desocupados, estavam sem nada por fazer,
todos eles tinham responsabilidades. Então daqui a gente já nota uma coisa: Deus só tem responsabilidade com aqueles que são responsáveis. Deus só chama os responsáveis, Deus só chama aqueles que exercem o trabalho de Deus por voluntariedade, por amor, que sabe que para ele, o que ele vai fazer para Deus não é nada relevante ao que ele já fazia. Então o serviço dele já era pesado, agora exercer o ofício como profeta, isso para ele não foi nada. Por isso o ponto de saber que Deus o ajudaria, tá? Porém há uma coisa que acontece: ele bate de frente com um homem que tem uma responsabilidade muito grande, um homem que tem uma autonomia, que é um sacerdote, para nossa surpresa, um sacerdote idólatra, pensa aí, tá? De Betel. Este homem bate de frente com Amós, considerando, dizendo que não aceitava suas palavras e considerava uma afronta tanto para o rei quanto para o reino as palavras de Amós, tá? Então pensa você o que seria profetizar, o que seria pregar, o que seria fazer missões num lugar onde a sociedade não te recebe, onde a sociedade acha que você está conspirando contra a nação, contra o rei, tá? Pois é, então eu quero que você leia todo o nosso texto, os subsídios que a gente vai estar postando, para que você venha aprender essa mensagem, para que você venha verificar a necessidade que há de nós suportarmos as afrontas, tá? De não olharmos quando alguém acha que o que estamos fazendo é ser antiquado, é incomodando, não importa. Por isso que Jesus disse na sua palavra: ora, também fizeram mesmo, perseguiram os profetas, perseguiram a mim, também perseguiram a vós. Então, ergue a tua cabeça, Deus é contigo, tá bom? Não temos, tá? Vamos dar uma rápida passagem nos tópicos que vocês estarão, assim, aprendendo no decorrer dessa lição, tá? E no subsídio que a gente vai estar postando para vocês lá. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Bom, Amós, ele explicou a Amazias que não profetizava porque queria ou porque fosse discípulo ou descendente de profeta, mas porque foi chamado, e chamado para profetizar para Israel. Você vai encontrar isso no capítulo 7, no versículo 14 e 15. Dá uma lida, medita nisso, tá? E verifica que, por exemplo, só aqui a gente já verifica que ele se defende dizendo a seguinte palavra: eu não sou descendente de profeta. Ou seja, sabe aquela questão de filho de crente, crente, filho de peixe, peixinho é? Então filho de profeta, profeta é? Não, tá? Ele era um simples homem de trabalho árduo, mas que recebeu um chamado e ali estava para fazer a obra de Deus. Ele estava querendo dizer: olha, eu não tenho linhagem, eu não tenho padrinho, tá? Eu não tenho costa quente, mas o Senhor me chamou e eu farei aquilo que Deus está mandando fazer. Então, a gente já vê que ele é um homem de responsabilidade, tá bom? Outra coisa que a gente vai ver é o coração e a fidelidade de Amós, tá? Amós e Oséias profetizaram no reino de Israel, falaram da parte de Deus sem medo de represália ou perseguições. Você vai encontrar esse texto e muitos outros falando no nosso conteúdo a ser postado para vocês, tá? Vários aspectos do julgamento de Deus é apresentado por Amós, tá? Eu vou citar os títulos e lá você vai ler cada um deles e conhecer, tá bom? Então vamos lá. O julgamento começa pela casa de Deus, tá? É um dos tópicos que você vai encontrar no estudo, tá bom? Lá algumas referências para vocês lerem, por exemplo, a carta de Pedro, e tem algumas citações que falam paralelo às citações proféticas, porque quem pensa que Amós, algumas das coisas que ele profetizou já tiveram o seu cumprimento, nesse estudo você verá a importância deles escatologicamente, se cumpriram depois. Então parte das promessas se cumpriram em Cristo, outras se cumprirão no milênio, e assim foi com todos os profetas. Isso que é chamado na Bíblia de inspiração. Todos os profetas profetizaram isso sem ter combinado, sem nem mesmo às vezes se conhecer, em localidades diferentes, distantes, sendo contemporâneos, tá? Porém não amigos,
não camaradas chegados próximos um do outro, amém? Mas que Deus venha falar melhor em cada tópico desse com vocês, tá? Continuando, ele vai falar sobre o julgamento de Deus sobre a sua casa e no aspecto dos vencedores, tá? Ele vai depois dar continuidade também sobre o julgamento de Deus em sua casa no aspecto dos derrotados. E aí você precisa de ler lá para entender quem são esses derrotados, tá? Ele vai falar também sobre o julgamento sobre as nações, tá? Que faz referência ao anticristo e o falso profeta. É importante que você veja, olha só, né? Talvez não imaginasse que Amós teria um aspecto profético, escatológico e futurístico para mostrar para a gente, mas tem. Lá você vai verificar isso. Ele vai falar também sobre o julgamento sobre as nações, tá? Trazendo espelhos e figuras como o cabrito e as ovelhas, tá bom? Continuando, ele vai falar sobre o julgamento de Satanás, tá bom? Tudo no nosso estudo. O julgamento do grande trono branco, o julgamento dos mortos, tá? O julgamento sobre as nações, tá? Que aí vai entrar quais nações? Capital de Samaria, os filisteus, tá? Os fenícios, tá? Os descendentes de Esaú. Você precisa de conhecer lá quem são esses descendentes de Esaú, tá bom? E o quinto julgamento, que é sobre Amon, que são o filho incestuoso de Ló com uma de suas duas filhas. É bom que você também leia e aprenda. O sexto julgamento sobre Moabe, filho incestuoso de Ló com sua segunda filha, tá? Aí você vai aprender lá o que é o incesto, né, que fora cometido, para que isso desse continuidade, tá? Você vai ver uma aplicação, tá? Que aplicação? Vou ler um princípio só para você entender. Nós somos sacerdotes, tá? Somos profetas menores e somos nazireus. Não podemos nos contaminar pelo mundo, nem pelo pecado, nem pela carne. Não podemos nos ensoberbecer julgando que somos, temos ou fazemos algo. Não podemos perder a clareza de que tudo o que fazemos e dizemos ou oramos é graças ao suprimento de Deus em nossa vida interior. Devemos dar toda a glória do que fazemos ou somos a Deus. Então há uma lição importantíssima a ser aprendida com Amós, e eu te convido a fazer esse estudo junto conosco. Vamos estar preparando outros vídeos como esse e postando em breve, mas a minha oração é que Deus te abençoe, é que você cresça cada vez mais no conhecimento e na graça, é que as lições que serão aplicadas no que você vai ler venha enriquecer, venha fazer com que você cresça na graça e no conhecimento por igual. Amém? Sendo assim, um abraço, até o próximo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.